Oi, oi, gente linda, tudo bem com vocês? Gente, hoje é a continuação da segunda parte do meu testemunho. Hoje, gente, eu vou falar sobre depressão, tive na minha segunda gestação e alguns dos processos que eu passei para poder entender o propósito de Deus para mim. E, gente, consegui, graças a Deus, me batizar, oficializar o meu casamento. E nesse processo de oficializar meu casamento, entre os meus 16 aos meus 17 anos, a gente foi tentando ali burocraticamente fazer o nosso casamento. E foi difícil porque assim, eu precisava da assinatura do meu pai e da minha mãe. Meu pai mora lá na Paraíba, então assim, foi difícil para trazer meu pai para conseguir assinar, conseguir assinar a permissão do nosso casamento pra gente casar e oficializar tudo bonitinho. Foi um processo difícil. E nesse processo, eu engravidei novamente. Engravidei do Bruno. E a Micaele tinha 1 ano e pouquinho quando eu engravidei do Bruno. E foi difícil, minha gente. Pensa numa situação que eu passei. Eu engravidei do Bruno e eu levei um susto, porque assim, eu não esperava que eu teria um outro bebê com uma bebezinha tão pequenininha em casa. E quando eu engravidei, na minha cabeça, eu não queria aceitar, sabe? E foi difícil. Foi muito difícil. E eu tava correndo atrás pra me casar. E agora eu tinha descoberto que estava grávida. Foi complicadíssimo. Vocês não têm noção o que a minha cabeça imaginou, porque assim, a nossa situação financeira na época estava muito difícil mesmo. A gente morava numa casa bem simples, não que hoje a minha casa não seja simples, ela é bem simples, mas naquela época era bem mais inferior. Pensa numa situação complicada. A gente não tinha muita coisa, passava por algumas privações, e eu tive, a Mica era um bebê, e agora eu tava grávida de outro bebê. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E foi complicado. E nesse período de gravidez, foi um período, assim, difícil pra mim. Eu tava num processo de libertação ainda. E eu tava me enfiando dentro de uma depressão. Porque eu tinha descoberto que tava grávida, com uma menina pequena, com uma situação financeira difícil, com uma burocracia para poder se casar e aquela pressão toda na minha cabeça. Eu entrei nas portas da depressão. Gente, eu passei uma situação que eu não tinha forças para levantar da cama para tomar um banho, que eu não queria comer. Eu emagreci, eu fiquei com 45 quilos no início da minha gestação do Bruno. Eu não aceitava, eu não queria, eu chorava, eu me culpava, eu me cobrava, porque eu já vivi uma infância difícil, onde eu tenho imagens ainda na minha cabeça, perfeitamente, de situações que eu via minha mãe passar necessidade, eu com 5 anos, sabe? A qual a minha mãe fazia fubá pra dar pra mim, então tudo aquilo foi passando como um filme. Eu falei, poxa, eu vou viver com os meus filhos aquilo que eu vivi com a minha mãe na infância. Eu falei, Senhor, eu tô numa situação difícil financeiramente, eu não tenho condições, como que eu vou cuidar de 2 crianças? E aquilo foi me cobrando muito na minha cabeça e eu me afundei numa depressão, a qual eu não tive, sabe, não tinha forças para sair daquilo ali. Eu não queria ir pra igreja, eu não queria levantar da cama, eu não queria cuidar da Micaele. Muitas vezes eu cuidava da Micaele ali, levantava, fazia as coisas para ela e deitava de novo e chorava. E ela via eu chorando, ela deitava comigo, pequenininha. Meu marido saía para trabalhar e ele tava trabalhando, fazendo bico, gente. Ele tinha ficado desempregado, da onde ele trabalhou por muito tempo, desde quando a gente namorava. Ele trabalhava nessa firma e ele ficou desempregado. E quando ele saiu da firma, ele usou o dinheiro da firma para trocar as nossas coisas de casa, porque a gente não tinha nada, era tudo de doação de quando a gente se casou. Então ele usou esse dinheiro para poder comprar as coisas de casa e ele conseguiu comprar os nossos móveis. Ficou desempregado um tempo, recebendo seguro, até conseguir um bico, conseguiu esse bico, mas era pouquinho o salário dele. Então assim, dava pra gente pagar aluguel e pagar aluguel, pagar as contas e comprar ali o que precisava para casa, mas era bem privativo assim pra gente, sabe? E foi terrível. Passamos um período muito difícil. Muito difícil. E agora eu tava com um neném de 1 ano, grávida. E eu falava, meu Deus, e agora? E foi me afundando, e foi me afundando. E ali foi me tirando as forças de ir pra igreja. E eu começava a pedir misericórdia pra Deus, pedir pra Deus me ajudar. E eu fui me afundando. Eu só levantava da cama pra tomar banho. E pra dar banho na Micaele, pra dar comida pra ela. Só. Eu não queria limpar a casa, eu não queria fazer as minhas coisas, eu não queria fazer nada. Eu passava muito mal, eu passei muito mal nessa gestação. Tudo que eu comia eu colocava pra fora, eu emagreci. Eu pesava 55 quilos na época que eu engravidei, eu fiquei com 45 quilos. Eu emagreci muito, fiquei pele e osso, grávida. E eu falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou cuidar de 2 nenéns? E foi aonde Deus me ajudou, através de uma amiga minha, a Val, lá de Pirituba. Ela ia em casa. Gente, a Val foi uma bênção de Deus na minha vida.
Ela ia em casa, ela levava a Mica pra casa dela, ela dava banho na Mica, ela cuidava da Mica, ela voltava com comida pra mim, às vezes eu não queria comer, ela brigava comigo pra mim comer. A irmã Maria, uma senhorinha da igreja, ela ia em casa, ela orava por mim, ela me abraçava, ela chorava comigo, ela limpava a minha casa, gente. Às vezes eu tava deitada, porque eu não tinha força, de tanto que eu passava mal, às vezes eu levantava e ficava rodando, sabe? O meu corpo não aguentava mais, tava bem fraco. E eu precisava me alimentar, e eu tava com começo de anemia também. Então, assim, fiquei fraquinha mesmo no início da minha gestação do Bruno. E a irmã Maria ia em casa, fazia as coisas pra mim, levava comida, bolinho, que eu gostava de bolinho de chuva, ela levava o bolinho de chuva pra mim comer. E assim, eles começaram a cuidar de mim, sabe? E foi nesse período ali que eu entendi que eu precisava lutar contra aquilo. Eu passei esse período depressivo na minha gestação e foi muito complicado, gente, muito complicado. É uma fase assim que você fala, meu Deus, como que eu vou sair desse buraco? Eu ia pra igreja e eu chorava, e eu não queria falar pra ninguém o que estava acontecendo, só quem sabia que ele estava mais próxima de mim, sabe? Eu lembro que Jesus usou pessoas para falar comigo na igreja e as pessoas falavam tudo o que estava acontecendo, e quem estava à minha volta, que me via ali, não entendia o que Deus estava falando comigo, porque que eu estava daquele jeito, sabe? E eu fui entendendo que Jesus queria mudar a minha história, queria me ajudar naquele processo, e que era um processo e iria passar. Eu precisava passar por aquilo, para que hoje a minha experiência servisse de motivação para alguém que está passando por a mesma coisa que eu. Eu falo, a depressão tem uma saída, e a saída da depressão é Jesus. Ele pode nos livrar disso. Ele pode nos ajudar nesse processo. E esse processo depressivo foi muito doloroso e muito difícil para mim, mas eu consegui sair de lá. Através da mão de Deus e através da ajuda de pessoas que esteve do meu lado, como a Val esteve, como a irmã Maria esteve, de me ajudar, me tirar daquilo. No processo de gestação, eu estava correndo atrás das burocracias para poder casar. Consegui a assinatura do meu pai, só que o que eu fiz? Eu não queria casar grávida. Falei, não vou casar grávida, eu vou esperar ganhar um neném para me casar. Então aí fiquei esperando mais um tempo. Quando eu ganhei o Bruno, com 2 meses que eu ganhei o Bruno, aí o meu pai veio, assinou a permissão e eu consegui casar. Consegui casar na igreja, depois que o Bruno nasceu, depois de 2 meses. Como eu não quis casar grávida, eu esperei ele nascer. E aí depois que ele completou 2 meses, eu consegui casar na igreja, graças a Deus. Realizei esse meu sonho, num período difícil, porque não mudou, meu lado financeiro estava complicado ainda. Mas com a ajuda das pessoas, com Deus na frente, eu consegui realizar o meu sonho. Casei de noiva, casei na igreja. E foi pra glória do Senhor. Realizei o meu sonho, gente. Graças a Deus, realizei o meu sonho de casar na igreja, de casar de noiva, sabe? Pra glória do Senhor, eu consegui. Consegui vencer essa etapa depressiva. Não quer dizer que ela foi embora. Não foi assim. Foi um processo. Mas eu fui vencendo um dia de cada vez. 3 anos, 3 para 4 anos na igreja, em um processo de libertação, de me casar, de me batizar, de ter os meus filhos. E foi todo um processo, gente. E no meio desse processo de libertação, eu me batizei, eu casei, eu tive meus filhos. E foi assim, foi pra glória do Senhor. E foi um período difícil, mas eu venci. Eu consegui, realizei o meu sonho de casar na igreja, tive meu filho, e aí eu entrei numa fase complicada do meu filho, que foi a fase dele ficar doente. É aí que eu vi a mão de Deus. A mão de Deus veio. E Deus, nesse processo todo, eu tava construindo a minha família, num processo difícil financeiramente, o meu filho fica doente. E aí eu comecei a ir para o hospital direto, ele ficava internado direto, porque ele tinha crise de bronquite muito forte, a qual ele teve que tomar injeções fortíssimas. Ele tinha 6 meses na época, ele era um bebezinho e ele sofreu muito. O Bruno lutou pela vida, literalmente. Eu ficava em casa com ele, gente. Às vezes eu ficava 1 semana, 2 semanas em casa e daqui a pouco eu voltava pro hospital de novo. Porque ele tinha crise, falta de ar, ele respirava com dificuldade. E foi bem difícil essa fase. E foi no meio da fase do Bruno ficar doente que eu vi Deus mudar a minha história. Que foi onde eu entendi que Deus teve um particular muito grande comigo. E nessa fase eu lembro que uma vez o Bruno foi pro hospital e eu disse, Senhor, me ajuda. Eu não quero ficar passando por isso mais. Se é algo que o Senhor quer fazer em mim. Porque ao mesmo tempo que eu dava espaço para Deus trabalhar, às vezes eu queria sair, às vezes eu queria mudar, às vezes eu queria largar tudo por causa de rebeldia mesmo, sabe? Porque às vezes eu passava uma dificuldade e eu falava, Jesus não tá comigo, Jesus desistiu de mim, acabou. Então às vezes eu tinha o meu lado rebelde ainda. E foi no processo do Bruno ficar doente que eu comecei a me aprofundar em Deus.
E quando o Bruno foi pro hospital, muitas das vezes eu ficava em oração e eu falava com o Senhor: Deus, se o Senhor quer mudar alguma coisa em mim, me mostra o que eu tenho que fazer. E eu passei processos de dormir em cadeira de plástico no hospital, de ficar magrinha com um bebezinho que caiu todos os cabelos, ele nasceu a coisa mais linda do mundo. E ele ficou carequinha, emagreceu. Eu vi muitas das vezes os médicos falar pra mim: olha mãe, se eu não conseguir achar mais as veias do Bruno, porque ele tá todo picado e as veias dele tá fraca, de tanto antibiótico que ele tá tomando, a gente vai ter que furar a cabeça dele. E eu entrava em desespero, queria brigar com os médicos. Eu passei assim uma situação difícil. E eu lembro um dia que eu fui no hospital e o médico que me atendeu era crente e eu não sabia. E eu entrei na sala do médico, o médico já tinha me atendido muitas e muitas vezes. E nesse dia eu tava arrebentada, sabe? Fisicamente, psicologicamente destruída. Eu entrei com o Bruno no colo, chorando, e eu falei pra doutor, eu não sei mais o que fazer. E ele olhou pra minha cara e falou: você é crente, não é? Eu disse pra ele: sou. Ele olhou assim e falou assim: você não entendeu que tem um processo aí pra você no meio disso tudo? Começa a pedir pra Deus mostrar pra você o que Ele quer no meio disso tudo. O que você precisa se descobrir no meio disso tudo. E eu comecei a olhar pro doutor e falei: meu Deus, será que Jesus quer me ensinar alguma coisa nisso? O que tá acontecendo? E foi nisso aí que eu comecei a mudar minhas orações. E as minhas orações não foi somente para Deus livrar o meu filho, mas foi para Deus livrar o meu filho e me ensinar o porquê que eu estava passando por aquilo. Porque Deus queria algo maior de mim e eu não estava entendendo. E eu comecei a pedir para Deus: Deus me mostra, me motiva, me ajuda, me dá força. E eu comecei a orar muito nesse processo do Bruno. E foi no meio disso tudo, com o Bruno doente, com uma situação financeira difícil, com o marido fazendo bico pra gente poder comprar as coisas pra dentro de casa e pagar o aluguel. Ele ficou desempregado. E gente, que fase, meu Deus. Aonde muitas das vezes eu abria o meu armário, eu tinha um pacote de arroz pra dar pras crianças. E o Bruno tomava mamadeira, leite na época. Micaele comia. E eu ficava: meu Deus, o que eu vou fazer? Às vezes pra ela, às vezes eu pedia fralda pra minha amiga emprestada porque eu não tinha pra pôr neles. Porque o dinheiro tinha acabado, a situação em casa estava difícil, as contas chegando. Eu falei: meu Deus, e agora? O Carlos ficou desempregado, saía todos os dias pela manhã entregando currículo. Gente, as portas se fecharam. E eu comecei a falar: Deus, me ajuda, eu não vou ter força nisso tudo. A situação financeira estava muito difícil, eu chorava muito, muito. Porque você abriu o armário e você vê um pacote de arroz e 2 crianças... E você olhar, você falar: meu Deus, você abriu a geladeira e tá lá a última caixinha de leite pra você fazer pra criança. E eu não queria contar pra ninguém o que tava acontecendo. E eu ia na casa da minha mãe e eu queria chorar, sabe, pra ela. E eu falava: não, eu vou aguentar isso tudo porque eu sou forte. E às vezes eu falava: mãe, compra tal coisa pra mim, me ajuda com tal coisa. E ela ia lá e comprava. E assim, gente, foi uma fase muito difícil. Foi uma fase muito difícil da minha vida. Financeiramente, se tava ruim com o bico que ele tava fazendo e agora ele ficou desempregado, não tinha nada. Falei: meu Deus, e agora? O Carlos desempregado, as contas chegando, o aluguel vencido. E eu falei: meu Deus. E era cobrança, e o Bruninho doente. E a situação em casa estreitando. E eu lembro que um dia o Carlos saiu pra procurar emprego. E todo dia de manhã ele ia, gente. Todo dia, sem tomar café. Ele saía às 5 horas da manhã e às vezes ele chegava em casa às 6 horas da tarde. Entregava currículo, procurava bico, ia atrás de... Onde falava que tinha uma agência, ele estava indo atrás e tentava de tudo quanto é forma um serviço. E eu lembro que um dia ele chegou até a assinar um atestado de pobreza na época. Eu não sei se nem ainda tem isso, mas ele assinou um atestado de pobreza na época para pegar trem de graça. Ele tinha que comprovar que ele estava desempregado, que não tinha renda, e aí ele conseguia pegar trem de graça, e ele fez isso, e ele conseguiu, e através disso ele ia procurando serviço, sabe? E foi uma situação muito humilhante pra gente. Muito humilhante. Eu passei por isso, gente. Passei por isso. E foi uma situação assim que eu falei: meu Deus, quando isso tudo vai acabar, sabe? E eu lembro que um dia me bateu uma revolta muito grande, porque eu comecei a lembrar do que eu passei na minha infância. Eu falei: nossa, eu tô vivendo com os meus filhos aquilo que eu vivi, os traumas que eu tive, os meus filhos vão ter, eu não quero que eles tenham isso. E eu lembro que nesse dia eu falei pra Deus: Deus, o que o Senhor quer me ensinar no meio desse processo? Eu não tô conseguindo te enxergar nisso tudo. O Senhor me trouxe do mundo pra mim viver isso. Eu não quero mais. Se for alguma coisa comigo, me muda. Se o Senhor quer algo maior de mim, me muda. Me transforma, mas eu não quero mais viver essa situação. E nesse dia tinha culto na igreja.
E eu tava com uma situação financeira muito difícil, com muita conta pra pagar, muita cobrança. E o Carlos chegou em casa e ele tinha ido procurar serviço, ele chegou com os olhos todos inchados de tanto chorar. E ele queria ser forte, mostrar pra mim que tava sendo forte e eu tava acabada. E ele chegou, eu falei, e aí, conseguiu alguma coisa? Ele falou, nada. Nada, e só mandaram eu esperar, e eu vou esperar, Bruna, seja o que Deus quiser. Eu falei, tá bom. E nesse dia eu tinha recebido um telefonema de uma pessoa me cobrando e acabando comigo, sabe? E aluguel. E, gente, foi aluguel, foi conta de luz, foi conta de água, foi tudo assim. Foi uma dívida numa mercearia que eu tinha feito pra poder comprar leite pro Bruno e eu tinha que pagar a pessoa. E foi assim, complicado. Complicadíssimo. E eu chorava muito. E nesse dia eu lembro que eu comecei a chorar, dando comida pra Micaele, dando arroz pra ela, eu comecei a chorar. E eu olhei pra Micaele, olhei pro Bruno e falei assim, Carlos, cuida deles aí um pouquinho que eu vou pro quarto. E eu entrei no quarto. Eu lembro que eu ajoelhei nos beiral da cama. E eu chorei. E eu chorei. E eu comecei a falar com Deus. E eu disse, Deus, hoje é a última oração que eu vou fazer dessa forma. Se hoje o Senhor mostrar pra mim que tá comigo, eu vou mudar completamente as minhas atitudes. Eu vou te priorizar completamente. Eu vou fazer pro Senhor aquilo que eu nunca fiz. Eu vou mudar a minha história. Eu vou mudar. Se é algo que o Senhor quer em mim, eu vou deixar todo o meu eu, meu orgulho, meu jeito. Porque eu era uma pessoa muito difícil, gente, de lidar. Embora eu estivesse na igreja ainda, eu tinha umas características do mundo muito grandes dentro de mim. E eu era uma pessoa muito autoritária, muito, sabe, queria arrumar confusão, briguenta, sabe, difícil mesmo de lidar. E eu lembro que nesse dia eu entrei pro quarto e falei, Deus, agora é eu e o Senhor. Acabou. Eu não quero mais que os meus filhos passem por isso. Tem aí tempos que o Senhor tá falando que quer me mudar, que é que o Senhor quer de mim. Mas agora eu te peço, Senhor, mostre pra mim hoje. Eu não aceito que seja amanhã, eu quero que seja hoje. Gente, eu me senti assim, sabe? Numa força, veio algo tão grande, uma força tão grande de orar dentro de mim, que eu não sei da onde eu tirei aquela força. Sei que eu fui pro meu quarto, eu ajoelhei e eu gritei, eu chorei, eu conversei com Deus, eu coloquei tudo que eu tava sentindo pra fora, eu contei todos os meus traumas, desde a minha infância, eu me revelei quem eu era. Eu disse pra Deus, eu sou miserável, eu sou pecadora, eu sou errante, eu sei que o Senhor tem feito muitas coisas na minha vida, mas eu tenho te servido de uma forma ainda não por completo, e se hoje o Senhor mostrar pra mim que o Senhor tá comigo, eu mudo, Jesus. Eu mudo por completo. Eu vou começar hoje uma nova Bruna, mas eu quero que o Senhor me mostre que o Senhor tá comigo. E, gente, eu vou contar algo pra vocês que vocês podem não acreditar, mas aconteceu. Se você tiver fé, assim como eu tive, de mudar a sua situação, faça uma oração hoje. Convide Jesus. Fale para Jesus mostrar o que você precisa deixar de lado, sabe? Porque Deus, ele ouve sim. E nesse dia eu dobrei o meu joelho e eu falei com Deus que eu esqueci até que tinha culto na igreja. O Carlos se arrumou, foi pro culto, as crianças dormiram. Ele fez as crianças dormir, se arrumou, foi pro culto e eu nem vi. Eu acho que eu fiquei mais de 1 hora lá chorando no meu quarto orando. Ele foi pro culto. E eu tava com uma dívida, como eu contei pra vocês, né? Eu tava com essa dívida e as cobranças, e a mulher me humilhando porque queria que eu pagasse a dívida que eu tava, e eu não tinha de onde tirar dinheiro. A minha mãe tinha comprado arroz e leite pra Micaele, e assim, eu não tinha dinheiro, de onde que eu ia tirar? E eu fui nessa oração e eu falei pra Deus tudo que tava acontecendo. Eu falei tudo a situação da minha casa. E embora você fale assim, mas Deus sabia o que você estava passando. Sabia, mas eu entendi que Jesus queria que eu falasse o que eu estava sentindo. E eu coloquei pra fora as minhas revoltas, eu coloquei pra fora as revoltas que eu tinha desde a minha infância, eu coloquei pra fora os sofrimentos que eu tive. Sabe, tudo que aconteceu da minha história de Bruna, eu coloquei ali naquela oração. E eu falei tudo pra Deus quem eu era. E nesse dia o Carlos foi pro culto e eu fiquei ali orando que meus olhos nem abriam depois. De tão que eu chorei, eu fiquei com o rosto assim. Gente, nesse dia ele foi pro culto. Ele foi pro culto que eu nem vi, ele indo pro culto, as crianças estavam dormindo, eu levantei da oração, os olhos já estavam desse tamanho, sentei na beirada da cama e fiquei ali pensando. Falei, Senhor, hoje a mudança. Se o Senhor mostrar pra mim que tá comigo hoje, vai ser hoje a mudança. Tá bom. Vocês podem achar que eu tava ficando doida, gente. Até eu pensei depois que eu tava doida. Mas naquela oração, Jesus me ouviu na íntegra. Jesus me ouviu. E nesse dia o Carlos foi pro culto e ele disse pra mim, quando ele chegou, assim, Bruna, eu não sei o que você falou com Deus. Eu não sei o que você pediu, eu não sei o que você disse, mas eu sei que Jesus te ouviu. Eu disse pra ele, por quê? Ele falou, vem cá. Aí ele deu um envelope na minha mão.
e olhou pra minha cara e falou assim, abre esse envelope. Quando eu abri, tinha uma quantia em dinheiro. Eu olhei pra ele assim e fiquei passada, sabe? Eu falei, meu Deus. E comecei a chorar e ele disse pra mim assim, eu não sei o que você falou pra Deus, mas eu sei que a partir de hoje, tudo que você falou pra Deus, se você fez alguma promessa, alguma coisa, você cumpra, porque Jesus te ouviu. Eu tava no culto, Bruna, ele contando pra mim. Eu tava no culto, Bruna, e o pastor tava pregando e no final da pregação disse que tinha uma pessoa que tava orando e que Jesus precisava entrar com providência na vida daquela pessoa e chamou os irmãos que tinham fé pra contribuir financeiramente pra ajudar aquela pessoa. Colocar o dinheiro no envelope pra ajudar essa pessoa e essa pessoa era eu, gente. Eu tava em casa em oração e meu marido lá no culto recebeu a provisão de Deus. Na época, o pastor conseguiu 300 e pouquinhos reais de oferta para nos ajudar. Não sabia. O meu esposo chegou no culto, o culto já tinha começado. O pastor não sabia o que estava acontecendo em casa. Ninguém sabia da oração que eu tinha feito. Nem o meu marido sabia da oração que eu tinha feito. E eu lá em casa orando e Jesus lá no culto mandando a provisão. Acabou o culto, ele mandou o dinheiro pelo meu esposo. Jesus ouviu a minha oração. Veio a bênção pela igreja. Deus nos abençoou ali. E eu falo pros irmãos, naquele dia eu vivi o sobrenatural de Deus. Naquele dia, verdadeiramente eu mudei a minha história. Verdadeiramente eu entendi o propósito que Deus tinha comigo, que era muito maior do que somente me levar para a igreja. Ele queria me tornar a igreja. Ele queria me mudar. Deixar todas as minhas características do mundo de lado. O meu jeito difícil, a minha forma difícil de me expressar, o meu jeito complicado. Deus queria mudar tudo isso em mim. E foi através daquela oração que eu mudei a minha história. Eu entendi que Jesus estava me ouvindo, que ele tinha vontades na minha vida. E ali eu recebi aquela quantia que foi o valor de pagar a conta que eu estava devendo, as contas que eu estava devendo, eu paguei a mercearia, paguei a mulher que estava me cobrando, paguei tudo e ainda sobrou para mim fazer uma comprinha para minha casa. Eu quero dizer para vocês, vale a pena servir Jesus. Hoje eu vivo momentos na minha vida, hoje eu saí da onde eu morava em Pirituba, morei lá desde quando eu me conheço por gente, eu morei em Pirituba. Hoje eu tô em terras totalmente diferentes, faz 5 anos que eu tô aqui em Campo Limpo Paulista e Jesus mudou a minha história. Hoje eu conto o meu testemunho para jovens que tentou se matar, hoje eu conto minhas experiências para a irmã que precisa de um socorro no casamento. É claro que tem muito mais coisas que depois eu vou contar em outros vídeos para vocês, mas vale a pena servir a Deus da minha história. E hoje eu vim para um lugar totalmente diferente, hoje eu ajudo pessoas, eu já trabalhei com irmãs do Circo de Oração, já liderei Circo de Oração, hoje eu cuido de jovens que tentou se matar, jovens que viveu no mundo, jovens que sofreu abuso. E hoje eu olho pra minha vida e eu falo, meu Deus, obrigado. Obrigado por não ter permitido que eu caísse, que eu abandonasse a minha fé, que eu não insistisse, porque todos esses momentos difíceis que eu vivi me tornou a pessoa que eu sou hoje. Eu nunca imaginei que a minha vida mudaria outras pessoas. Hoje eu converso com pessoas que falam assim, Bruna, através do seu testemunho me motivou a continuar perseverando no meu casamento. Através do seu testemunho a minha filha tá mudando as atitudes dela, tá saindo do mundo de bebida, de balada, de festa, de curtição pra vir pra Jesus, pra mudar os atos, sabe? E eu falo, meu Deus, eu não imaginei que uma menina que hoje tem 25 anos, Deus, eu não imaginei que uma menina de 13 para 14 anos que conheceu tanta coisa errada, que viveu ali tanta coisa que eu não posso falar aqui na internet, mas tanta coisa que vocês não têm noção do que eu passei na minha infância, na minha adolescência, dos traumas que eu sofri, da vida, sabe, que eu tive. E hoje eu olho pra mim, a qual eu ouvi muitas das vezes as pessoas dizendo pra mim, olha, a Bruna não chegou aos 18, a Bruna vai aparecer morta aí a qualquer momento, a Bruna vai acontecer coisas ruins, vai acontecer isso e aquilo. E hoje a Bruna é uma menina que tem falhas, ainda tenho falhas, tenho muitas, porque nós não somos perfeitos, eu não sou santa, eu tenho falhas, eu sou errante, eu sou pecadora, mas hoje eu admito tudo isso em Deus e hoje eu tenho uma vontade de mudar cada dia mais, sabe? Hoje eu tenho uma família, eu tenho um casamento abençoado, já passei por momentos que quis largar do meu esposo, abandonar o nosso casamento, pegar os meus filhos embora, já passei por isso, mas hoje eu falo, Deus, obrigada. Obrigado por ter mantido essa menina de pé. Obrigado porque a depressão não me matou, porque as síndromes que eu tive não acabou comigo. Obrigado pelas tuas mãos. E hoje eu falo pra você que tá aí do outro lado da telinha, vale a pena se entregar a Jesus. Hoje, gente, eu tô aqui pra dizer pra você que Jesus muda. Quem me conhece sabe que Jesus mudou a minha história, mudou a minha vida completamente, completamente.
Hoje eu posso olhar pra mim e falar assim, obrigado, Deus, eu venci. Todos os meus complexos de inferioridade, todas as minhas síndromes, os meus traumas, os meus medos, eu venci, eu tô aqui. Hoje eu olho pra minha família, olho pros meus filhos, eu vejo hoje os meus filhos tendo o amor que eu não tive, o carinho que eu não tive, o afeto que eu não tive, o relacionamento que eu não tive, eu falo, meu Deus, obrigado. Obrigado porque hoje eu tô construindo a minha família tem a base em Ti, Senhor. E a minha família hoje é para glorificar o nome do Senhor. Por isso que eu gosto de me doar na obra, por isso que eu gosto de ser útil para as pessoas, de ajudar. E eu quero, através deste testemunho, dizer para você, insista em você. Sabe, acredite que você, ainda que você hoje não consiga se entender, acredite que tem um Deus que te ama e que quer mudar a tua história. Assim como eu tive que passar processos difíceis para mim entender isso, eu quero dizer para você, olha, acredite que Deus vai mudar você por completo. Acredite que Deus, Ele te ama, Ele tem algo maior para você. E hoje eu passo os momentos que eu vou dar conselhos, eu vou ajudar pessoas que eu falo, meu Deus, eu nunca imaginei viver isso. Eu olho para mim, eu me sinto tão pequena. Eu olho para tudo que eu passei lá atrás, eu falo, Senhor, tudo isso foi uma experiência para que eu pudesse estar aqui e dizer para você que vale a pena se entregar para Jesus. Vale a pena amar a Deus sobre todas as coisas e confiar de que Ele tem o melhor para nós. Não desista do teu filho, não desista do teu casamento, não desista da tua vida, não desista, por mais difícil que seja a situação, não desista, porque Deus, Ele te ama, Ele quer mudar a tua história. Eu espero, de alguma forma, que o meu testemunho tenha servido para você, tenha motivado, tenha acrescentado um pouquinho mais de fé na tua vida. Gostou? Se inscreva no canal, ative, deixa o seu joinha aí para me ajudar. Um grande beijo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!